Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso. Dia maravilhoso porque nós, por mais uma vez, nos encontramos aqui, neste planeta físico, onde nós poderemos fazer todas as diferenças, onde nós poderemos ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, onde nós poderemos desarmonizar, estragar algo da jornada de cada um e também da nossa. Mas, essencialmente, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, por mais esta bênção deste maravilhoso dia, porque é sempre uma bênção que nós temos nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, nas nossas dificuldades, angústias, enfim. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, com a companhia do grandioso Simiromba, a companhia sempre do grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, que lá do local onde ela está, se encontra, nos está ajudando, tentando ajudar. Se nós estivermos para aí voltados, não é? Com certeza que sim. Não esquecendo os nossos mentores, os mentores diários, aqueles nossos mentores, guias espirituais, que assumiram connosco este compromisso da nossa jornada. Porque eles assumiram connosco, tá? Outrora, na parte etérica, a missão é nossa. A missão é nossa, tá? Nós pedimos para vir a este mundo físico, nós fizemos todo um planejamento reencarnatório, nós pedimos para vir e viemos. Porque Deus Pai Todo-Poderoso assim permitiu, mas temos os nossos mentores que se comprometeram a nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, sempre, de dia e de noite. Nunca ultrapassando a fronteira do nosso livre-arbítrio. Porque os nossos mentores, eles nos podem induzir, meter aqui na nossa mente as ideias, os projetos, e nós... Eles não dizem faz obrigatoriamente, não, eles nos induzem, metem as ideias, nos dão a visão, nos dão as perspectivas, nos dão a coragem, nos dão a força para enfrentarmos o que quer que seja. Nós, com o nosso livre-arbítrio, é que iremos tomar a iniciativa de escutar os ensinamentos deles ou não. Tanto que eu ainda ontem falei que eles às vezes nos induzem a ir por o caminho da esquerda ou da direita, a fechar esta ou aquela porta ou a abrir a outra, mas nos induzem, nos dão a ideia, porque eles nunca nos irão obrigar a fazer o que quer que seja. O livre-arbítrio é nosso. Mas eles se comprometeram a nos ajudar nesta encarnação, nesta jornada. E eles protegem-nos, quer seja de dia, quer seja de noite.
quer estejamos contentes, quer estejamos alegres, quer estejamos felizes ou não. Porque tudo depende da nossa energia, sintonia, de toda uma condição de padrão energético, vibratório que nós tenhamos ao nosso redor, a energia que nós buscamos, enfim. Esses mentores têm na sua simplicidade de roupagem denominados de pretos velhos, pretas velhas, não é? Com certeza que sim. Simples, humildes, espíritos evoluídos vindos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Da parte etérica, temos também essas lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, não é? Lindas. Que a minha preferida, como sempre, Janaína, não é? Com certeza. Mas elas também cuidam dos seus protegidos, dos seus filhos, das suas filhas, enfim. Temos os nossos grandiosos cavaleiros, as guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, que nos assistem sempre, a toda a hora, os nossos ministros. A toda a hora, nessa parte etérica, é muito movimentada por todos estes nossos mentores que nos querem, tentam sempre auxiliar, movimentando muitas forças e energias, nos retirando muitos padrões vibratórios negativos, para nós tomarmos a devida consciência. E também toda uma outra condição de espíritos que nos assistem. Tiãozinho, Justininha, povo de Cachoeira, povo de Aruanda, povo de Maiante, povo das Matas Virgens, esse povo andarilho, esse povo cigano, enfim, temos uma grande força percorrendo todo esse universo que o ser físico pode abrir os olhos o mais que der, que poderá não ver. Aqui dizer não vê, não existe, ou porque é que uns têm essa condição, outros não têm, bom, isso já depende muito da capacitação mediúnica de cada um, não é? Na sintonia que nós, na frequência que nós, no padrão energético, vibratório que nós estaremos sintonizados. É como uma estação de rádio. Tem a estação de rádio FM e a que não é FM, onda curta e onda longa. Tem várias estações de rádio que se situam em vários códigos, em várias estações, em várias ondas, não é? Nós, se rodarmos o botão do rádio devagarinho, começa a fazer ruído, se formos rodando até se tornar nítido. Assim é o mesmo somos nós. Nós, para responder aqui também esta resposta a alguém, o facto de nós sermos médiuns não nos dá a capacitação assim, logo à primeira, de vislumbrar o que quer que seja da parte etérica, do mundo espiritual. Nós somos médiuns realmente por questões mediúnicas. Porque senão não seríamos médiuns. É quando nós temos a condição de captar, escutar, sentir dessas dimensões avançadas todas essas mensagens, recados e inclusivamente receber as projeções dos nossos mentores nesses grandiosos trabalhos. Ser médium não quer dizer que nós, porque está aí alguém muito desgostosa, porque nunca conseguiu vislumbrar o mundo espiritual. Ora bem, o mérito, todos nós temos mérito. Aquele que consegue vislumbrar o mundo espiritual não tem mais mérito ou não terá mais capacitação que aquele que consegue
de alguma forma ver, não é bem o mundo espiritual, ver as condições à sua volta, ver um pouco mais além, não é? Que nos é possível às vezes mostrar. Aquele médium, mestre, ninfa, aquela pessoa que consegue ter essa visualização, não é mais, não tem mais mérito que aquela que não consegue vislumbrar, porque mérito todos temos. Mérito todos temos, basta nós estarmos na lei do amor, humildade e tolerância, praticar essa prática, estarmos na escola do Mestre Jesus, estarmos na escola do caminho, na nossa escola, porque a nossa vida é uma escola, é uma verdadeira escola, um aprendizado. É uma verdadeira aprendizagem a nossa vida. E nós, claro, já trazemos tudo, não é? Nós, quando viemos a este mundo, já trazemos muita coisa, muita coisa. Os nossos mentores, as nossas cobranças, as nossas dívidas, os nossos reajustes, já trazemos os nossos conhecimentos para o futuro, só que nós não vemos, não é? Só que nós não vemos, não é? Não vemos o futuro, porque senão adivinharíamos a Mega Sena ou o Euromilhões, não é? Com certeza que sim. Mas nós, à medida que os dias vão passando, e nem tudo, nós fazemos uma vida normal. Cada um de vós, eu, vós, cada um tem uma vida, cada um tem um projeto, cada um tem um plano de vida para cumprir, que nós, à medida que vamos ultrapassando os dias, vamos tendo a condição de superar ou não. Todos os dias é um dia novo. Como eu hoje ainda dizia num áudio no grupo. Todos os dias é um dia novo. Todos os dias é uma nova caminhada. Todos os dias é um novo caminho que nós temos que trilhar. Caminho esse que é desconhecido, por conta das alegrias ou tristezas que irão aparecer na nossa vida. Muitas vezes nós já somos de natureza negativos, por conta das dificuldades, não é? Nós, por conta das dificuldades, já somos, por natureza, negativos. Gostamos muito de atrair a negatividade, os problemas físicos para nós. O que quer dizer que se nós estivermos absorvendo energias negativas, estamos absorvendo espíritos sem luz, com pouca luz, nenhuma luz, que nos deixa angustiado, triste, agoniado, sem vontade de nada, que nos deixa com muitas condições, inclusivamente pensamentos negativos, depois vêm as cobranças, as obsessões, enfim. Mas nós todos os dias percorremos um caminho, não é? Todos nós percorremos. Ainda esta manhã, falando com alguém da doutrina, não é? Do qual eu lhe dizia, não é? Se queixava muito das cobranças, obsessões, enfim. Meus irmãos, nem tudo o que aparece na nossa vida nós fabricamos, nós construímos a nossa vida ao longo destes anos todos. Eu tenho vindo a fabricar os meus dias. Os meus dias, os vossos dias, podem anoitecer iluminados ou podem anoitecer com alguma escuridão.
podem deixar alguma paz e tranquilidade ou podem deixar alguma segurança e intranquilidade nos nossos espíritos, nas nossas consciências, nas nossas caminhadas. E que nós, hoje, estaremos recolhendo o que plantei ontem. Quando eu digo plantei ontem, não é noutra vida, noutra reencarnação, noutra era. Não, nesta vida. Nesta vida, eu estou recolhendo o que plantei nesta vida. Ah, mas eu sou desta forma, eu sou daquela forma, eu só tenho coisas más, só tenho coisas negativas, só tenho cobranças, só tenho... assim a minha dívida é só... A minha vida é só pagamentos de dívidas, de cobranças. Não, nada disso. Deus, Pai Todo-Poderoso, nos envia coisas boas. Nós, nem tudo o que aparece na nossa vida são cobranças, são obsessões, são condições nossas, físicas, que nós é que puxamos para nós. Não tem nada a ver, muitas vezes não tem nada a ver. Elas aparecem na realidade. Na realidade elas aparecem. Essas cobranças, essas obsessões, essas dívidas do passado, lentamente, diariamente, nós vamos tendo na nossa aura, na nossa sintonia, algumas dessas cobranças. Mas nem tudo, meus irmãos, minhas irmãs, nem tudo são cobranças. As cobranças, muitas das vezes, somos nós próprios que as estamos a fazer a nós mesmos, tá? E também para falar aqui de cruzamento de corrente, sobre que eu fiz um áudio, penso que expliquei o essencial no cruzamento de corrente. Ora bem, nós temos as nossas famílias, não é? Eu conheço famílias que são de 4, 5 pessoas. Eu conheço famílias que, por exemplo, 4 são dos tempos, 1 não é de lado nenhum. Conheço famílias que 4 são da Igreja Católica, 1 membro é dos tempos do amanhecer. Eu conheço famílias que 1 membro é dos tempos do amanhecer, outro membro é da Umbanda, do Candomblé, com todo o respeito, salve Deus, com todo o respeito por todas as doutrinas. Conheço famílias que 2 são da Igreja Católica, 2 são dos templos. Conheço famílias das mais variadas formas. Hoje eu fiz o áudio no grupo, até mandei para o outro grupo, Templos do Amanhecer 1, sobre isso que eu penso que me clarifiquei um pouco. A minha opinião, salve Deus, a minha opinião, tá? Ora bem, nós temos as nossas famílias, nós temos a nossa cultura, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos ensinamentos. Eu falo de mim, antes de ser médium, não. Antes de ingressar nos tempos do amanhecer, eu ia à Igreja Católica, que está aqui a 50 metros. Porque eu já ia à Igreja Católica, já eu era médium. E depois que ingressei nos tempos do amanhecer, que fiz as minhas iniciações, que fiz as minhas consagrações, que evoluí espiritualmente, eu ganhei alguns mantras de força, algum equilíbrio, alguma consistência nesta capacitação mediúnica. É verdade. Mas agora aqui temos o resto da família. Tenho, por exemplo, um amigo que domingo, por exemplo, ia casar. Ou uma amiga que domingo iria casar e me convidava para o casamento. Mas eu digo já, se forem meus amigos, não me convidem para casamentos ou batizados, que eu não sou muito fã, tá?
Bom, mas vamos supor que me convidavam e que as pessoas, o casal, os noivos, os amigos, que faziam questão de eu ir ao casamento, às bodas, inclusivamente ir aos comes e bebes, ao almoço, mas também ir à igreja, ir ao ritual da Igreja Católica. Vamos supor que as pessoas, que esses amigos, gostariam que eu fosse. Ora bem, então eu, por ser médium e por ser da corrente indiana do espaço, eu vou deixar de ir a um casamento desses amigos, do qual eu considero amigos, quer seja ele, quer seja ela, mas que irão formar um casal, que iremos estender os laços de amizade no casal. Eu vou deixar de ir à igreja, assistir ao casamento por conta do cruzamento de correntes? Eu penso que não. Eu não deixo de ir ao casamento, à Igreja Católica. Quem diz o casamento, falamos aqui na Igreja Católica porque é o mais normal e o mais usual, com todo o respeito por as outras doutrinas. Quem diz um casamento diz um batizado. Um casal teve um filho e que vão batizar o filho, a filha, e me convidam para o batizado. Eu deixo de ir ao batizado por conta de ser médium e de estar na corrente indiana do espaço? Claro que não. Claro que eu irei com todo o amor e todo o carinho. Está uma pessoa na família que não é dos tempos do amanhecer, que é católica, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na Virgem Santíssima. No meu caso, Nossa Senhora de Fátima, no vosso caso, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Apará, Nossa Senhora dos Remédios, por aí vai. Temos uma família onde uma pessoa, um familiar, não pertence, é da Igreja Católica, é cristã, porque nós também somos cristãos, embora tendo outras faculdades. Mas essa pessoa é cristã e não precisa dizer, mas pronto, normalmente quer ir à igreja depois de morrer. Nós convivemos com essa pessoa, mesmo que não seja de família, pode ser uma pessoa amiga, uma pessoa dos nossos laços de amizade, que faleceu, que partiu para a parte etérica e que vai ser velada, o seu velório vai ser na igreja. Vai ser na igreja. Nós, por conta de estar nos tempos do amanhecer, deixamos de ir acompanhar aquele corpo, aquela roupagem daquele espírito à igreja, por conta de estarmos nos tempos do amanhecer, por conta do medo de cruzamento de correntes? Claro que não. Eu irei acompanhar aquela pessoa, homem ou mulher, na igreja. Na igreja. Porque aquele espírito, ele até vai estar muito, como eu hoje dizia no áudio, vai estar muito perto do corpo ainda na hora do funeral. Inclusivamente vai estar rodeando os acompanhantes, mesmo nesta hora de flagelo do coronavírus, desta doença que está a matar muita gente. Esse espírito está vigiando, vai vendo cada amigo, cada amiga, cada pessoa que está e vai ficar muito contente, muito feliz. Vai ficar muito contente, vai ficar muito feliz por o Joaquim, o Manuel, a Maria estarem no seu funeral.
no seu velório, o último caminho, a última jornada que fará, aquele corpo fará aqui no corpo físico, a caminho do cemitério, a caminho da cova. Quem diz isso diz a caminho do crematório. Aí já é outras questões, mas enfim, salve Deus. Crematório, aí já é outras questões, mas enfim, salve Deus. Mas, enfim, nós deixamos de acompanhar esse corpo por conta de estarmos nos tempos do amanhecer? Claro que não, porque nós continuamos amigo daquela pessoa, daquele espírito, porque o espírito continua vivo, o espírito continua nos vendo, o espírito agora até está numa condição, poderá na altura do desligamento, não é? Poderá estar numa altura de confusão ainda no seu espírito, na sua mente, na sua consciência, mas fica contente sempre de nos ver, Ora bem, não é cruzar corrente, isso não é. De maneira nenhuma. Eu até já tenho um vídeo na página sobre cruzamento de corrente. Isso não é de maneira alguma cruzamento de corrente. Não é. O que é que acontece? Cruzamento de corrente. Cruzamento de corrente é... Nós somos dos tempos. Todos os nossos trabalhos são cabalísticos, têm uma ritualística com uma grandiosa precisão, com uma grandiosa força e energia. Os nossos trabalhos mediúnicos é de uma precisão, de uma força, de uma energia muito, muito, muito grande, que nós poderemos não ver, mas sentimos. Cruzamento de corrente é quando nós, por exemplo, eu já tenho citado algumas vezes, sair dos tempos do amanhecer e ir se enfiar na Umbanda, no Candomblé, salve Deus, com todo o respeito por essas doutrinas, tá? Aqui não é falta de respeito, com todo o respeito por essas doutrinas. Isso é cruzamento de correntes, sair dos tempos e ir ser consultado, trabalhar, ir buscar aquela energia, aquela força, porque achou que nos tempos do amanhecer não trouxe a energia, a força suficiente, vai à Umbanda, Candomblé buscar a força, a energia que julga que traz de lá algum benefício. Isso é cruzamento de corrente. Cruzamento de corrente é nós irmos à Igreja Católica e repetitivamente nós nos inserimos, fazemos parte dos rituais da Igreja, dos rituais de uma missa. Não é uma missa de um familiar que a Igreja Católica faz do 7º dia, do 30º dia, enfim, com todo o seu significado. Não é, isso não é. É normalmente ir à igreja, participar da igreja, participar daquele ritual, ir se confessar no confessionário com o padre, que com todo o respeito, salve Deus a quem faz isso, porque a igreja é um lugar de muito, muito respeito e sagrado, onde habitam muitos espíritos bons, de muita força. Mas nós irmos participar da missa, participar de tomar a hóstia, participar de ir ao confessionário, participar de várias e várias congregações dentro dos rituais da igreja, dos terços, das ritualísticas, fazer parte integrante da igreja, isso é cruzamento de corrente. Isso é fazer parte integrante, ir ao confessionário, tomar a hóstia do padre. Isso é cruzamento de corrente. Com todo o respeito a quem faz, que eu não tenho nada que criticar de ninguém.
Eu, quando calhar, eu também passo ali na igreja, à porta, ela às vezes está aberta, eu entro. Ela às vezes, até a maior parte das vezes está vazia, eu entro, estou lá à porta, dizerem-me assim, sente-se mal? Não, eu sinto-me bem. Sinto-me bem. É um espaço que eu me sinto bem. Agora, eu não faço parte dos rituais da igreja. Eu não faço parte das ritualísticas, das cerimónias que a igreja tem. Isso eu não faço parte, porque eu faço parte dentro dos templos do amanhecer. Aí sim, aí eu tenho que tomar parte dos vários trabalhos, porque os trabalhos dos templos é com uma precisão enorme, são cabalísticos e trazem umas projeções grandes, umas forças e energias. Poderá ser denominado cruzamento de corrente, tá? Agora ir visitar, ir tirar uma curiosidade, ir acompanhar alguém, ir a um casamento, ir a um batizado, ir a um velório, isso não é, de forma alguma, cruzamento de corrente. E ninguém deverá estar com medo de ir à Igreja Católica, por exemplo, em algum desses aspectos, porque Deus está dentro de cada um de nós. Jesus divino e amado Mestre, com certeza que não queria essa condição assim. Quer dizer, morre um familiar, um amigo, nós não vamos à igreja porque nós somos da doutrina. Porque nós nos intitulamos mestres. Mas estamos a fazer bem a quem? Ao quê? A nada. Estamos inclusivamente a prejudicar, porque estamos a deixar de acompanhar um ritual referente, por exemplo, a um falecido, que era nosso amigo em vida. Espírito esse que fica muito triste de saber que nós não estamos presentes, que não vamos por conta de pertencermos à corrente indiana do espaço. Muito triste ficarão aqueles amigos noivos de não nos verem nas bodas. Muito tristes ficarão aquele casal quando batizam o seu filho e nos convidaram, ou filha, nos convidaram para o batizado e não nos veem lá. Não acham? Eu acho. Porque ser integrante de uma doutrina é uma coisa, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Salve Deus! Ninguém tem interferência, nenhum ser físico me pode proibir de eu ir onde quer que seja. Na condição que seja. Agora, é assim, eu tenho que ver o que é que vou fazer, não é? Eu sei de pessoas que saem da corrente indiana do espaço, como eu já frisei, acham que não trouxeram o suficiente, que não trouxeram nada, que não trouxeram... E vão, por exemplo, buscar essa força, sintonia, equilíbrio e harmonia à Umbanda, ao Candomblé e a outras doutrinas por aí. Isso está certo? Isso está errado? Vai na condição de cada um, na consciência de cada um. Por isso, a Fátima, do Grupo Mundo Espiritual, a Fátima, não se preocupe de ter ido ou de ir, ou de pensar em ir ver qualquer religião, a título de curiosidade, ou porque foi convidada, ou porque vai a um velório, ou porque vai acompanhar um velório, ou porque vai...
Não se preocupe, porque isso não é cruzamento de corrente, tá? Fique descansada, não fique aflita. Entre outras questões, eu já expliquei no áudio, não é? Desta manhã, que eu fiz o segundo áudio também pus no grupo Templos do Amanhecer 1, o segundo áudio, que, enfim, penso que disse o suficiente. Desejando a todos vós, meus irmãos, 35 minutos, maravilha. Aqui estou eu, me despedindo da página do YouTube, com muito carinho, com muito amor. Facebook, várias páginas, essas pessoas todas lá se encontram. WhatsApp, Mundo Espiritual, a todos meus irmãos, minhas irmãs, mestres, ninfas, médiuns. Vamos caminhar, vamos dar as mãos, vamos somar em conjunto, partamos com barra em Cristo Jesus, para fazermos a diferença. Aos demais grupos envio um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que o grandioso Simiromba Santa Branca, nosso Pai, os nossos mentores, guias espirituais, princesas, guias missionárias, cavaleiros, os nossos ministros, povo de Cachoeira das Águas, povo de Maiante, povo das Matas Virgens, que os grandes iniciados dos Himalaias possam nos ajudar, que o Tiãozinho e a Justininha, que esses grandes curadores do espaço possam vir até este mundo físico, tirar todas as enfermidades do corpo físico daqueles mais carenciados. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço com muito carinho, que Jesus vos acompanhe e vos ilumine. Salve Deus e graças a Deus.